No mundo destruído por monstros, um garoto órfão conseguiu sobreviver por ter a habilidade de regeneração. Isso o tornou praticamente carne humana infinita para os monstros. Mas tudo isso mudou quando ele fez um pacto divino e agora ele está atrás de vingança. Seu mundo havia acabado e todos os seus familiares estavam mortos. Aquele que cefou suas vidas possuía uma auréola, mas, diferente de um anjo, ele emanava uma energia negra. Aquele que cefou as vidas de seus pais também acabou levando a vida do garoto. Mas não à toa, né? Lógico, eles rapelavam o corpo dos humanos para poderem comer. Era uma iguaria naquele mundo, mas não era como se fosse apenas por questões de sobrevivência, né? Alguns comiam mesmo quando não estavam com fome, tudo por diversão. E quando o monstro estava chegando com um corpício novo, o Três Olhos alertou algo. Puxa meu dedo, brincadeira, quem é esse atrás de tu? E sim, era o jovem órfão que viera atrás de vingança. O monstro pega o cara pelo pescoço e fica... Mano, como assim, doido? Mas eu não acabei de comer ele? Ele vai lá, faz um teste e rasga o braço do cara, que fica morrendo de dor no chão. Mas algo inesperado acontece. O seu braço, ele volta a crescer. Geral fica em choque. Como assim? Que aberração é essa? Mas um deles abre um sorrisinho malicioso. Estava oficialmente aberta a farm de comida infinita. E claramente um pet tão delicioso teria que ter um nome, né? Então seja bem-vindo à família Rabo de Lagarto. Rabo de Lagarto porque o rabo do lagarto, né, quando arrancado fora, ele cresce novamente. Acho que vocês sabem disso, né? Enfim, a habilidade de regeneração na ocasião certa seria uma bênção divina. Mas na pele desse garoto não passa apenas de uma maldição. Minha vida é uma merda. Vários anos se passaram e lá estava ele, firme e forte. Durante todo esse tempo onde ele serviu de comida, sua regeneração se tornou ainda mais forte, porém a dor nunca diminuiu. Mas hoje foi diferente. Ao invés de apenas comer ele, o monstro quis dar uma brincada com a comida. Porém, o que parece ser o chefe ali diz que ele não pode fazer isso, pois mesmo ele nunca tocou em seus cabelos, que parece ser sua fraqueza, né? E se o bobalhão fizer besteira... Mas nada disso, se é assim, é só não tocar nos seus cabelos, né? E o bicho vai lá e solta o rabo de lagarto. Meu Deus, que nome podre. Pra você ver, né? Mesmo quando não estão com fome, eles continuam a maltratar o coitado. Mas essa pode ser a última vez em que ele foi maltratado, né? O monstro chama os rabos de lagarto ali pra porrada, o que é uma ótima chance, né? Pra pelo menos acertar um soco e descontar todo o ódio que ele veio sentindo durante todo esse tempo. Ele vai, parte pra cima, voa na direção do monstro e perde um braço. Claramente, o monstro tá só se divertindo. Pelo menos alguém tá, né? O monstro volta a atacar o coitado que tenta desviar de tudo, procurando uma chance pra acertar um soco em cheio. Não. Apesar de ser determinado, monstros são monstros. Mas quando ele vai comer o braço do garoto, ele simplesmente arranca o seu próprio braço e enfia o cotoco na boca do bicho. É, filho, vai segurando. Mas não sei se isso chega a ser um soco exatamente, né? Mas tudo bem, a gente deixa passar. O bicho já parte ali pra matar o garoto, que ainda incentiva, né? Mas não, ele não pode fazer isso na frente do aparente chefe daquele local. O garoto zomba, faz chacota dizendo que ele é pau mandado, mas ordens são ordens. Além do que, lhe foi oferecido uma vila para ele degustar à vontade. E melhor do que matar o garoto é matar vários. Visionário esse. Enfim, né? Essa era a vida do pobre rabo de lagarto. Ele não pode nem se mudar de base, e nem é mandado de base também. E fica naquela angústia infernal. Mas se você acha que ele desistiu, achou errado. Ele simplesmente morde as correntes pra tentar quebrar e escapar, velho. Ele não tá de brincadeira, mano. O monstro até duvida da sanidade mental do garoto, porque, né? Vê se pode. Dizendo que ver ele lutando pela vida é muito divertido e que vai torcer por ele. Vai esperando, espera. Mas ele deixou um rastro pelo chão. E esse rastro foi encontrado por alguém. Será que o resgate vem a caminho? Não sei, né? Veremos. E voltando para os monstros em geral, porque, né? Essa super regeneração dele aí não é normal não, viu? Também é um monstro. A lagartixa humana tava se esperneando ali, gritando para todos que pudessem ouvir que fugisse do local, pois os monstros estavam a caminho. O monstro até fala que as pessoas não acreditam em nada se não verem antes, então é melhor poupar o fôlego. Mas não é assim que funciona a cabeça desse doidão. Porém, toda essa gritaria atraiu alguém até aquele local. Aquele cara que estava seguindo o rastro
sorte do garoto finalmente conseguiu encontrá-lo. Isso tudo graças aos seus gritos, né? O garoto fala para meter o pé que eles são monstros, mas não é assim que a banda toca, amigão. Os monstros ficam um pouco desacreditados, né? Um humano quer lutar com a gente, mas não é qualquer humano. Ele saca uma ferramenta ali de seu bolso e começa a balançar para lá e para cá, tocando os sinos da ponta e concentrando a energia na esfera da arma. O que era para ser um simples homem, agora estava envolto com uma energia enorme. Os monstros ali faltam borrar as calças, né? Já o lagartixa fica impressionado. O nome do cara era Xianwu e ele era um caçador de monstros. Apenas eles são capazes de caçar essas criaturas. Nisso, o corpo do outro lá todo fatiado, né? O outro monstro parte pra cima e cai na porrada com o caçador, que segura o golpe com apenas uma mão. Olha isso, velho. Samjindo, o golpe com uma espada imbuída de energia que fez o monstro se dividir em dois. Traquicomitose, né? Eu acho. O golpe daquele cara não foi um simples golpe. O Xianwu partiu o chão e abriu uma mega cratera. Se o outro monstro ficasse ali, era caixão e vela preta, filho. Bem que foi caixão de todo jeito, né? Pois o Xianwu perfurou o coração da criatura. E é isso, né? Acabou. O cara chega ali no calango e manda ele relaxar, pois os monstros já foram. Mas que relaxar o quê, velho? Ele não tá assustado ou algo do tipo. Ele apenas está impressionado de que há alguém capaz de caçar monstros. Ele já levanta ali no pulo só, gritando: eu também. Você é o quê, doido? Eu também quero caçar demônio, porra! Me ensina aí, pô. É claro, amigão. Todos nós somos caçadores. Se você se juntar a gente, você será um ótimo recruta. Nisso, o Xianwu indo terminar de finalizar a criatura, né? Mas antes de qualquer coisa, o lagartixa humano pega uma pedra e maceta seu próprio braço para mostrar que ele tem um poder escondido. Que não tá tão escondido assim, né? Ele fala que em todos esses anos, ele praticamente implorou para ir de Vasco, mas seu corpo não permitia. Ele não quer se tornar apenas um soldado. Tudo que ele quer é saber como fazer vingança com suas próprias mãos, como se vingar de todos esses anos miseráveis. E sim, né? Talvez a vida desse jovem garoto tivesse sido diferente caso o homem tivesse chegado mais cedo. E afinal, qual o seu nome? Ele pergunta. É lagartixa humana. Nesse momento, ele fica em completo choque, pois esse nome não é o seu real nome, é o nome dado pelos monstros e, mesmo assim, ele acabou falando numa casualidade anormal. Aquela tortura acabou com seu psicológico, mas hoje tudo isso muda, pois ele irá permanecer com esse nome para que jamais se esqueça do porquê ele quer vingança. O Xianwu até aceita ensinar ele, mas será que ele vai aguentar? Ele irá sentir uma dor inimaginável. Dor. Amigão, eu sou a dor. Então tá, né? Olha só, os monstros perdem a auréola quando morrem, o que significa que esse aqui não foi de base ainda. Então, esse é o seu primeiro treinamento. E aí, um pouco mais tarde, o monstro acorda ali, né? Amarrado em correntes. Ele fala: mas esses caras são burros, eu posso sair daqui facinho. E pá! Né? Era melhor ter ficado calado, pois ele já ganha uma ameaçadinha ali de leves, né? Se as correntes quebrarem, ele quebra junto delas. Enfim, a primeira lição do lagartixa humano é bem simples. Ele tem que se conectar com as divindades e receber uma possessão. Se você se mergulhar na divindade e sentir o poder divino, você poderá usá-lo. Esse é o poder de um caçador de monstros. O primeiro passo para começar a possessão divina é abrir o sexto sentido. Você vai ter que abrir o olho de trás. Tu tá ficando doido. E dependendo da pessoa, ela consegue liberar esse sexto sentido em poucas décadas, mas ele vai ajudá-lo. Porém, ele vai sentir uma dor inimaginável. Amigão, dor é meu nome do meio, vem pra cima, boy. E aí o cara bota a mão na cabeça do lagartixa e começa a balançar o sino, fazendo uma energia percorrer seu corpo e penetrar no do garoto. Na hora, ele começa a sentir o poder do sexto sentido. Normalmente, ele teria que passar por um longo tempo fazendo uma conexão de confiança com o poder divino, para que ele pudesse usar. Se ele forçasse uma conexão, como o que acabou de fazer, né? Agora, o poder divino poderia ser recusado. Então foi tudo em vão? Não foi tudo em vão. Mesmo que a possessão seja recusada, ele pode segurar a força e utilizar uma possessão incompleta. De qualquer forma, ele não pode utilizar todo o poder divino. Só a metade, na real, né? E eu posso matar monstros com esses poderes? Pode. Então tô nem aí, fi. Vem embora, vamos. E aí o cara manda o lagartixa fechar os olhos e se concentrar no poder divino. Assim, ele seria capaz de controlar o sexto sentido. E assim que ele fecha os olhos, ele começa a tentar ouvir e, rapidamente, se conecta com o sexto sentido. O Xianwu pergunta: o quê? Como assim? Enquanto o calango fica lá.
Cansado, né? O cara chega lá perguntando: o Deus pediu pra você prometer algo? Pois Lagartixa chegou dizendo: eu prometo. Mas enfim, né? Deixe isso pra lá. Agora o que ele precisa fazer é segurar a força, esse poder. Ele não pode ir embora, pode falar com a divindade. Ele precisa se manter firme. E ele vai lá, né? Foca de novo, abre os olhos pretos com uma energia roxa e seu corpo começa a pulsar. Suas veias começaram a transparecer e seus olhos começaram a irritar. Mas ele, finalmente, após muita dor, consegue controlar todo aquele poder. Até mesmo o Xianwu fica impressionado, pois ele tinha suas dúvidas quanto ao Lagartixa, se ele ia conseguir, né, segurar toda aquela dor. E apesar daquela força divina estar forçando seu corpo para sair, ele consegue controlar, mas o que ele não consegue controlar é sua fúria, né? Ele para cheio endiabrado pra cima do monstro ali, que fica em choque e no último segundo consegue cortar as correntes e partir pra longe dali. Ele fica: como assim? Rabo de lagartixa? Essa é a oportunidade que o Xianwu deu para o monstro. Se ele conseguir, pode ir embora. E quem disse que o lagartixa vai deixar ele ir embora? Tá maluco, fi. O cara tá puro ódio. Além disso, o garoto sofreu um golpe nas costas, mas parece até que foi só um arranhão. Esse cara tá no auge, fi. E ele parte pra cima de novo bolado, mas o monstro também tá, né? Antes mesmo do garoto chegar, ele já levou um na boca. E quando ele chegou, o monstro desviou e aplicou em sua panturrilha, o que o deixou imobilizado. Chance perfeita para o monstro aplicar um golpe certeiro nos olhos do lagartixo, mas não foi bem isso que aconteceu, né? O garoto desviou e, se sentindo mais poderoso do universo, disse que parece que os monstros gostam de ser enganados, não é mesmo? Nisso, o monstro se lembra do murro lá que o amigo dele levou, né? E foi dito e feito: tome na cara, seu azelão. O bicho tomou só uma que voou longe, mas ainda tá bem longe de acabar, pois o lagartixo tá maluquinho, filho, gritando: quero te matar, e partindo pra cima numa rajada só. O Xianwu fica só admirando, né? Dizendo que os movimentos dele são muito bons para quem tá carregando uma dor imensurável. Ele tem talento, pode até ser melhor que ele no futuro. Ele tem um senso de devoção maior do que qualquer um poderia ter. Ele é o cara. Nisso, o lagartixo dá uma brecha, onde o monstro aproveita para enfiar o tentáculo nele. Lá ele. E mesmo sendo todo perfurado, ele só segura o tentáculo e arranca na mordida, filho. E aí ele é arremessado pra longe e cai em pé, né? Cuspindo fora o pedaço de carne que arrancou. E tava quase coringando, né? Dizendo que aquilo tudo tava sendo ótimo e isso e aquilo. Então o monstro arranca os espinhos de suas costas, que usa como espadas. Claramente, ele não esperava por isso, não é mesmo? E sim, ele não esperava por isso. Tanto que ele fica ali em choque todo sorridente, quando do nada ele segura seu braço e arranca ele fora, velho. Agora sim, os dois têm arma. Vambora, filho. O Xianwu fica: caraca, moleque, tá maluco? Enquanto o monstro parte pra cima da trocação franca. As espadas, né, entre aspas, porque, né, uma coluna vertebral e um cotoco de um braço. Enfim, as espadas ali se chocam e o monstro não consegue cortar o braço. O Xianwu até acha que pode ser por conta da energia divina que penetrou até seus ossos. Por isso, eles são duros de quebrar. Pode ser uma coincidência, mas é um pouco divertido de se ver. Então o lagartixo rebate as espadas, segura ele pelo braço e pergunta: você sangra, amigão? Vai sangrar, filho. E pá, corta o braço do bicho com seu próprio braço. Ele grita ali, se esperneia, mas não tem tempo para isso. Lá vem outra abraçada e ele consegue desviar. E aí o monstro começa a pensar e repara que chegou a hora. Ele precisa acertar a cabeça do lagartixo enquanto a poeira ainda tá alta. Então ele parte para cima num ponto cego na intenção de perfurar o crânio do lagartixo. E quando ele se vira, já era tarde demais. A lança estava a centímetros de sua testa e sua espada quebrou. Sim, a espada se partiu e ficou um pedacinho na testa do lagartixo. Tipo, o cara virou Wolverine, tá ligado? O osso de adamantio. E o monstro ficou em choque, né? Naquele momento, ele sentiu o mesmo medo que sentiu quando estava frente a frente com Xianwu. Ele conseguia pressentir sua morte. Ele continuou a correr sem sequer olhar pra trás, mas não adiantou muito, pois logo ele foi alcançado pelo homem lagartixa e teve sua cabeça arrebentada como se fosse uma bola de beisebol. Sua cabeça voou longe com a lapada, mas é isso, né? O lagartixo chega lá pra trocar uma ideia antes do monstro morrer. Ele disse que lhe dará um nome antes de ir. A partir de hoje, eu lhe batizo com o nome de O Começo da Minha Vingança. Então pega na meia balança. Cala a boca, mano. Finalmente ele teve sua vingança contra aqueles que destruíram sua vida, mas isso é apenas o começo. Ele não quer parar por aqui. Ele não vai descansar enquanto não ceifar a vida de cada um dos monstros existentes no mundo. E aí
aí eles decidem ir a uma vila próxima dali pra, né, descansarem e tudo mais. No caminho, o lagartixa vai perguntando como que ele sabia que ele conseguiria a possessão tão rápido. E o tiozão responde que era basicamente o ódio que o garoto sentia. Ele encurtaria o tempo para a possessão. Talvez sim, talvez não, mas com certeza ele não esperava que fosse conseguir de primeira, né? Também pode ter sido a excitação de saber que havia uma maneira de derrotar monstros. Afinal, ele nem sabia o que era um caçador de monstros antes de tudo isso. E tipo, não há ninguém no mundo que saiba, tá ligado? Ele viveu o que? Numa caverna? Mas o clima de calmaria acabou quando houve uma explosão na vila. O lagartixa se transforma ali e eles partem pra cidade. Porém, quando eles não chegam, o terror estava generalizado. Os monstros estavam dominando tudo, afinal, não haviam caçadores por lá. E enquanto todos corriam, um pequeno garoto ficou pra trás e logo atrás dele havia um linguarudo doidinho pra comer ele. Mas não era tarde demais para a criança, pois ao longe, bem longe, vinha ele, que enfiou-lhe o braço na barriga do monstro sem dó nem piedade. Ele fica assustado perguntando: caçador de monstros? E pá, a cabeça do monstro foi estourada. Mas ainda haviam vários observando tudo. Todos estavam assustados com aquilo, afinal, caçadores são bizarramente fortes. Alguns tentavam fugir, mas foram fatiados pelo Xiang-Wu. O Xiang-Wu que se perguntava do porquê que não haviam guardas naquela área. Eles deveriam estar presentes em todas as vilas, né? Mas não era tempo para isso, pois ainda havia um monstro para macetar. O que não era problema para ele, né? O nosso coroa. Afinal, com apenas uma rodopiada, ele levou 2 para conhecer o céu. Ou outro lugar, né? Depende. Ele dá mais uma lambida com a espada no ar e, com apenas o vento, ele fatia outro monstro. E o que sobrou foi até ousado. Ele viu a criança no chão e decidiu que ele tinha direito a uma última boquinha, né? Última refeição antes de morrer. Mas com apenas um soco, sua cabeça foi aniquilada. O lagartixa é brabo, hein? Restou apenas o corpo no chão, mas para livrar a criança do trauma, né? O lagartixa chutou ele para longe, limpando a área. No passado, uma refeição saborosa. No presente, um grande herói para toda a população daquela pequena vila. E no futuro, o que será, hein? Não sei, mas você tem cara de meu futuro inscrito, hein? Então, se tu tá gostando do vídeo, considere fortalecer com seu like e sua inscrição. Isso ajuda demais. E meio a toda essa comoção, chorei aplausos para nossos heróis, ainda haviam aqueles que não conseguiram ser salvos. Apesar de ter conseguido seus poderes agora, ele já sentiu o peso, né, da responsabilidade de ser forte. Mas o Xiang-Wu tá lá para confortá-lo. Afinal, ele tem que pensar nas pessoas que ele salvou, as que morreram. Bom, deixa que eu penso nelas. E um pouco mais ao longe vinha o líder da vila, gritando que estava muito feliz por eles terem salvo sua vila. Mas cadê os caçadores? Deixa eu pagar o aluguel? Pague o aluguel! Enfim, ele vem lá falando que ficará feliz em ajudar em qualquer coisa, e o Xiang já manda o cara vestir umas roupas, né, no lagartixa. Afinal, ninguém gosta de um herói peladão. E um tempinho depois, chegam alguns caçadores por ali, dizendo que chegaram atrasado e que alguém já havia matado os monstros por ali. Mas e aí que tá, né? Eles se encontram com o Xiang-Wu. Geral já fica em choque, pois ele sozinho destruiu uma ilha inteira de monstros e ele parecia um pouco bravo, não é mesmo? E ele já chega dando a moral, dizendo que chegou naquele local e não havia nenhum guarda. Não era o dever deles? Um deles até fala que não chegava nenhum monstro ali, mas outro já tapa a boca dele, né? Pois claramente ele está falando baboseira. Afinal, eles irão dar essas desculpas às famílias dos mortos? Enfim, né? Depois de toda essa bronca, anoitece, nosso coroa tá lá, né, na costa de uma árvore. E pouco depois chega o nosso lagartixo todo na régua, roupa nova, cabelo novo, talvez, né? Sou força, tem ido embora com seu cabelo, já que disseram lá atrás que essa era a fraqueza dele, mas enfim. Obrigado por tudo. Agora finalmente tem um objetivo de vida, diz o lagartixo. E esse objetivo era nada mais nada menos do que matar todos os monstros do horizonte e além. Era um objetivo que ele tinha bem antes, mas agora mudou um pouco, pois ele também quer se tornar um caçador de monstros. Mas para isso, ele precisa se tornar mais forte e sabe que para isso ele precisará treinar. Então, por favor, me aceite como discípulo. Eu preciso ver até onde posso chegar. E após um breve silêncio, o Xiang-Wu se vira e o aceita como seu aluno. Mas é melhor estar preparado, hein? Pois vai ser bem difícil. Ao longe, a criança que foi salva pelo lagartixo veio agradecer mais uma vez. Ele quer, futuramente, salvar pessoas de monstros, assim como o lagartixo. E assim começa a jornada de um caçador de monstros e seu discípulo. Ambos numa trilha, um mau extermínio de uma raça de
demônios. Mas antes de iniciar os treinos e começar a fazer o maior caçador do mundo, vulgo lagartixo, ele precisa saber o que são os caçadores de monstros. À primeira vista você pensa que os caras são basicamente caçadores de monstros, né? Também, mas não só isso. Há duas divisões de caçadores que compartilham da mesma ideologia, porém com princípios um pouco diferentes. Primeiro, o exército dos guardiões. Eles protegem principalmente o território humano, como vilas e aldeias, e destroem os monstros que tentam invadir. E segundo, a segunda divisão. Eles saem dos territórios humanos buscando monstros para matar. E qual será que é a divisão do nosso tiozão, hein? Dele não sei mais, o nosso lagartixo já tem planos para a segunda divisão. Então dá-lhe Vasco, brincadeira. E vamos para os treinamentos. O primeiro treinamento, que o tiozão passa ali, né? É o básico do básico, correr. Para sustentar a posição, é necessário uma grande concentração. Então, gastar energia enquanto está em posição é uma das formas de aumentar isso, né? O lagartixo pergunta ali pro tiozão se ele não vai se transformar, mas ele responde que quando se chega à perfeição, no caso de posição, o poder é transmitido meio que manualmente até certo ponto. Ou seja, ele mesmo se bufa, né? O bicho é bolado. E lá vão eles correndo de noite até o amanhecer. Vê se pode. O lagartixo tava só o pó da rabiola, já perde um tempo, né? Dá um tempo aí, ô, seu Zé. Mas se ele é tão fraco assim, tudo bem dá no tempo. Mas antes, eles irão eliminar uma horda de monstros. Na hora, o sorriso do psico abre, né? Arrancando o braço na maior caruda, filho. O bicho é insano. Os caras já partem pra cima e os monstros também, né? Não fica pra trás, não. Mas é porque não é todo dia que se vê carne humana por aí. Mas é aquelas. É só lapada violenta. A lapada é bruta. Os caras tentam cercar o lagartixo, mas é uma abraçada e leva metade dos bichos embora. Eles até acertam um golpe ou outro no lagartixo, mas não tem jeito, né? Porém, o Xianwu já avisa que ele tá brincando errado. Ele deveria aproveitar mais as vítimas, desviando de todos os ataques, né? Pra aí sim finalizar eles. E aí ele vai, né? De uns sofre mordida de outros. Para alguns até vale a pena, pois o gosto era maravilhoso. Porém, o lagartixo não é tão paciente como o Xianwu. Na hora, ele invoca o espírito ali e sai levando todos os monstros de uma vez. Vem outros, mas só com uma espadada, quer dizer, com uma braçada, né? Ele leva todos de uma vez também. E finalmente, depois de um longo tempo apenas destroçando os monstros, ele finalmente terminou. Era tarde e estava um climinha ótimo, clima de rango, clima de forrar a barriga. Porém, a vila mais próxima ali fica a alguns quilômetros dali. E foi assim que se iniciou a sua jornada. Eles corriam de uma vila a outra, apenas destroçando monstros e correndo todos os dias. Dias não, semanas, meses. Eles correram tanto que até perderam as contas dos dias. Até que, finalmente, chegou o tão esperado dia do descanso. Eles chegaram numa vila, uma vila enorme, por assim dizer, né? E hoje tava numa espécie de barco. Um barco que nem na água tava, velho. Tipo, what the fuck? Eles irão para a base dos caçadores. O barco não nadava. Se bem que barco nada, né? Então, o que ele faz? Enfim, o barco voava. O barco do Pertepan. Aquilo tudo era novo pro lagartixo. Voar, paisagens, coisas lindas. A beleza da vida como ele nunca presenciou. Eles foram para a cidade central. Aquela cidade continha apenas a sede dos caçadores. Ela ficava no topo de uma árvore um tanto quanto maluca, né? E lá na recepção ele estava fazendo seu registro como caçador. Não é tão fácil tornar um caçador, mas como a recomendação veio direto do Xianwu, então facilita as coisas, né? Enquanto o lagartixo estava ali escolhendo suas camisas, né, suas roupas de caçador, nosso tiozão se encontrava com um velho amigo, o Wi-Sun, o comandante do batalhão. O lance é que o nosso lagartixo é um pouquinho ciumento, né? O Wi-Sun bota a mão no ombro do tiozão e o lagartixo já vai cobrar. Como assim você usa tocar em meu mestre? E já leva um monte de porrada ali, né? Enquanto o Wi-Sun racha o bico. Mas o clima tá só começando a esquentar, pois se o tiozão tem o seu protetor, o Wi-Sun tem os seus, o Jeonsuke, o careca e o Raon, o cabeludo. Eles eram aprendizes do esquisitão. E aí começa o bate-boca, né? Um briga de lá, outro briga de cá, um diz que é mais forte que o outro e o esquisitão propõe uma luta. Eles irão pegar uma missão de caçar monstros e que vençam melhor. E aí já vão ali pro barco voador e o cara dá tipo um pergaminho ali com coordenadas ao Xianwu. Pergaminho esse que ele põe no tipo de pedestal ali e quando todos se sentam, o negócio simplesmente sai na velocidade de uma bala, velho. Aquilo tudo impressiona nosso lagartixo que fica tão chocado com tudo que tira um cochilão. O bicho dorme um carro voando a 100 km por hora, velho. E quando iam se aproximando, o cabelo dá uma de poderoso, né? E diz que vai na frente. Já que tem algumas pessoas
descansando. Enquanto pro lagartixo só resta rir, né, da cara desse mundo. Afinal, todo mundo sabe que ele é o mais forte. Ou será que não? O Xianwu chamou a atenção de geral ali, dizendo que tá na hora de começar a operação. O cabeludo prepara a espada, enquanto o careca prepara os anéis. E o lagartixo, bem, eles saem numa investida só, invocando sua possessão e partiram para cima dos monstros. O lance é que os que ficaram para trás podem não ter ficado tão para trás assim, né? Afinal, todos eles possuem possessões. O careca já puxa ali a divindade do fogo, que faz sua sobrancelha ficar flamejante. Ele sai voando num rastro de fogo. Ele se prepara ali e, com apenas um golpe, bota fogo em boa parte dos monstros. Porém, ainda não acabou. O cabeludo ainda não havia chegado, mas junto dele carregava a divindade do trovão. O lagartixo nem viu que passou por ele e, com apenas um golpe no chão, vários monstros foram eletrocutados. Tudo aquilo era bem superior ao lagartixo, né? E isso na cabeça dos caras, pois do nada ele só puxa o braço pra fora e o cabeludo fica... Convenhamos, né? Fogo e raio é legal, mas já tá ultrapassado. Ninguém mais quer ver poderzinho de fada, não. Mas todo mundo quer ver o cara maluco passando cerol em geral com o próprio braço que ele mesmo arrancou. Os caras chegam a perguntar o treino do lagartixo, né? Mas ele só correu. E correu bem muito. E enquanto eles conversavam, algo acertou o lagartixo. Com apenas um golpe, um dos demônios foi capaz de perfurar seu peito. É por essas e outras que o Xianwu mandou ele desviar dos monstros, né? Antes de matá-los. Era pra treinar seus reflexos. Creio eu, na real, não sei se é isso não, mas enfim. O lagartixo cai ali no chão já bolado, dizendo que vai matá-lo enquanto se cura do golpe. A galera fica, é isso aí, lagartixo, mate, não seja morto. Tá maluco, velho? Dois idiotas. O careca fica pensativo, afinal, se não fosse pelo lagartixo, os dois estariam mortos. Mas não é hora de nervosismos, ele precisa... eu vou te matar! O careca já puxa ali seus poderes e atira chamas contra o monstro, mas ele nem se fere. O lagartixo já parte de novo boladaço, dizendo que nem que perca 1000 vezes, ele vai derrotá-lo. Enquanto isso, a dupla dinâmica tenta atacar de todos os lados, né? Mas o monstro segura com apenas uma mão cada um. Isso deu brecha pro lagartixo vir pra cima, né? E acertar uma abraçada bem na cabeça do bicho. O problema é que ele não sofreu tanto dano e já virou preparando um soco bem na cara do lagartixo. O careca vê e tenta, né, desviar seu soco com ataque, que com muito esforço consegue, mas ainda assim acabou acertando, levando metade do corpo do garoto embora. Ele fala pro lagartixo não perder o foco, mas é meio difícil, né? O cabeludo aparece rapidamente e aplica um golpe em cheio no monstro, que voa longe, e nesse meio tempo, o garoto refletiu sobre suas atitudes. Se o careca não tivesse bloqueado aquele ataque, o monstro teria acertado a sua cabeça e provavelmente ele teria morrido. Mas não é hora de se lamentar, afinal o monstro ainda tá de pé, né? Ele pega um pedaço de madeira e passa sobre seu anel, o anel da cabeça, né? E simplesmente aquilo gruda, e quanto mais ele puxa, mais vai tomando forma, até formar uma machado de energia negra. Ele lança um ataque e com apenas a pressão do ar, ele é capaz de cortar 3 pequenas montanhas. E vendo isso, né, os caras percebem. A única forma de derrotar aquela criatura seria aumentar seus poderes e sim, eles têm essa capacidade. Eles incrementam o nível 3 de possessão, com o cabelo do criando orelhas semelhantes ao do seu deus, a níveis de possessão, indo do 1 até o 10. No primeiro nível, eles são capazes de ver a imagem da divindade, né? Já no nível máximo, a personificação é completa, o cara vira o deus. O nosso garoto não chega nem perto do nível 1, em termos de poder, ele é bem mais forte que o nível 1, porém, será incapaz de derrotar criaturas mais fortes se continuar abaixo do nível 1. Nível 1, nível 1, nível 1. Em outras palavras, se ele encontrar uma criatura que despertou o anel do demônio, ele será incapaz de derrotá-la. E voltando para a batalha, o lagartixo fica incrédulo, né, que ele se assustou com a morte. Afinal, ele nunca temeu. Ele tenta ir por cima dessa ideia, dizendo que ele ficou triste, pois se ele morresse, ele não poderia matar mais monstros, mas a verdade é uma só, né? Infelizmente, ele tem medo de morrer. E lá na batalha o clima tava tenso, era fogo pra todo lado, mas nem fazia efeito. Era raio pra cá, raio pra lá, mas mesmo subindo seu nível, a criatura continuava sendo bem mais forte, ao ponto de feri-lo. O lance é que 3 é pouco, né? Porém, nível 3 mais nível 3 é 6, então
é só lutar no coletivo. O cabeludo volta a atacar e a criatura também vem pra cima, só que dessa vez, o careca conseguiu cegá-lo, dando o espaço perfeito para que o cabeludo aplicasse um golpe na criatura, o perfurando no peito com seus raios. O cabeludo era muito mais rápido que o monstro, né? E se não dá pra pegar um, é só pegar o outro, o careca. Ele parte pra cima dele que, frio e calculante do jeito que é, aplicou a cegueira no cara mais uma vez. Pois é, né? Apesar de fracos, juntos eles são até que fortes. Eles começam a conversar ali, bater boca, planejando iniciar novamente a batalha. O lance é que algo ocorreu no fundo. A criatura logo se assustou. E não só ele, mas a dupla também. O lagartixo estava emanando uma energia absurdamente forte. Ele estava se lembrando dos ensinamentos do Xianwu. Certo dia no treinamento, o Xianwu disse que iria ensiná-lo como derrotar uma criatura despertada. O poder divino é extremamente vasto, porém tem suas limitações, por conta do corpo, né, que não aguenta. E por causa desse limite, o inconsciente previne a entrada do poder divino. E basicamente, ele iria ensinar a como quebrar esse limite, né, acumular mais poder com o corpo dele. Ele teria que meio que virar uma árvore, por assim dizer. Tipo, ele vai acumular essa energia divina e deixar ela fluir do solo para o corpo. E o próximo passo era aumentar o fluxo de energia e depois disso fechar as raízes que pegam essa energia e cortar o fluxo. Com o poder correndo nessa velocidade enorme, o inconsciente dele seria incapaz de parar aquilo. E já que ele tem a regeneração e um mental capaz, né, de segurar toda aquela dor, então esse é o caminho mais fácil para ficar mais forte. O monstro vê aquilo e já parte para derrotar o lagartixo, afinal, quanto mais rápido ele for morto, menos ele irá se regenerar. O lance é que o lagartixo teve a mesma ideia. Quanto mais rápido o monstro morrer, mais rápido ele vai morrer também, né? E enquanto isso, os outros dois já vão pensando, né, em como intervir. Afinal, eles precisam acabar com aquilo o mais rápido possível. O monstro aplica um machado na barriga do lagartixo, enquanto o lagartixo aplica um murro na cara do monstro. Vê o monstro com mais outra machadada, mas ele desvia, porém, era a brecha perfeita que ele esperava. O monstro ia acertar um golpe em cheio, ou não, né? Pois o cabeludo vinha na velocidade de um raio para segurar o golpe, enquanto o careca aplicava um murro no chão que fazia o monstro pegar fogo. Uma chance para o lagartixo aplicar um chutaço no monstro, fazendo voar longe. Mas toda aquela energia fez o cara cansar, né? A rapaziada até tenta entrosar ali, falando que eles precisam agir juntos para enfrentar o monstro e blá 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 blá. Daí eles vão. O careca fica esperando o momento certo para atacar, enquanto os outros dois, que não se dão tão bem, né, vão lá pra porradaria. E o monstro nem se fala. Ele tava ali todo acabado e viu que ia ser difícil, então já começou a agir, sacrificando parte de sua energia, da sua vida, para aumentar seus poderes. Sabe quando ele tocou a madeira no seu anel, e virou um machado? Então, ele tocou as mãos no seu anel e seus braços viraram uma espécie de arma. Essa é a sua vontade. Ele quer, porque quer, derrubar esses miseráveis. E enquanto o cabeludo observava, o monstro partiu para cima na velocidade insana, tentando aplicar o golpe, né? O lance é que o cabeludo é rápido e desviou, mas logo ele percebeu que o bicho havia absorvido o anel demoníaco. O lagartixa aparece com um chutaço, mas o monstro apenas o segura facilmente e o arremessa para longe. Porém, não acabou. Mesmo ele voando numa velocidade insana, o bicho conseguiu acompanhar e arrebentar o lagartixo no chão, velho. Com o prota no chão, ele apenas começou a arrebentá-la na porrada, mas foi tempo suficiente para o cabeludo acertar um golpe do trovão no monstro, o arremessando longe. Que bom, né? Que ele conseguiu salvar o lagartixo. Pode levantar já, lagartixo. E simplesmente o prota decide que não tá nem aí pra nada, né? Era um monstro pousando no chão e ele descendo a marreta no bicho, velho. Mas não foi só uma não, foi uma, duas, três, quatro, 5 milhares de porradas. Até que o monstro segura sua cabeça e aplica um soco em seu estômago. Mas aqui se faz, aqui se paga, vi. Enquanto o monstro atacava, o prota apenas aplicou o golpe fatal. Ele pegou na clavícula do bicho e apertou com força. Cara, isso dói tanto, dói demais, velho. O bicho reclama que eles são ruins de luta e pergunta por que vocês estão lutando assim, velho. Mas enquanto ele reclama, apenas sente seu braço sendo perfurado por um raio. Não só seu braço, seu corpo inteiro. Com o cabeludo falando que lutam assim porque são fortes. Fortes? Tu não é nada, otário! O lagartixo prepara para finalizar o bicho, né, numa sequência de golpes insanos, mas não. Ele não pode fazer isso, pois eles têm que acabar com a criatura rapidamente com apenas um golpe. Nisso, aparece o careca, metade humano e metade deus. O lado deus estava chorando, enquanto o lado humano tentava controlar suas emoções. Suas lágrimas caíam e ferviam o solo. O demônio implorava para que não fizessem aquilo, mas com uma simples frase: sinta a minha agonia. O monstro foi perfurado no peito com uma energia enorme. De começo não aconteceu nada, mas com o tempo ele foi sendo cremado de dentro para fora, até restar uma casca seca de um antigo corpo. Finalmente tudo aquilo acabou, mas não para o careca. O seu corpo estava em chamas,
fora de controle sobre seu poder. O cabeludo até tenta ajudar, dizendo que precisam retirar o bracelete do braço direito do careca, mas chega o tiozão na velocidade de uma bala e apenas encosta sua mão na careca do careca, como se sugasse a energia divina para o anel de sua arma. O deus tentava pronunciar algo. Princesa? E o careca acorda, em choque, né? Se desculpando ali com geral sobre o acontecido e blá 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 blá. Tá tudo suave, paizão, relaxa. Porém, mesmo o tiozão bolado do jeito que é, ainda assim, acabou se queimando com o poder daquele ser divino. Filhão, será que veremos um careca bombado por aqui futuramente? E aí eles se despedem e vão embora. A dupla vai falando que eles precisam ficar mais fortes e não sei o que, pois se forem depender do lagartixo, eles estão ferrados, né? E quem diz isso é o cabeludo, pois o careca é tranquilo quanto ao Prota. E à noite naquele dia, o Prota e o Xianwu param num posto de guarda para descansar. Apesar de ser apenas um posto, lá tem tudo o que eles precisam, né? Pra tirar um cochilinho, tomar banho, tem tudo. É quase uma casa. O lagartixo parece pouco desanimado quanto a isso, mas não era exatamente sobre o lugar. Ele estava se tornando forte, mas não estava satisfeito com as condições atuais dele, né? Tipo, antes ele poderia arrancar o braço tranquilamente para usar como arma, mas agora seu braço não vem com o poder que ele espera que venha. E lá vão eles pro treino. Toda vez que ele tentava pôr a força total na sua ferramenta, né, no seu braço, o braço explodia. Isso acontece porque quando o seu braço é separado do seu corpo, ele não consegue suportar a força total e acaba explodindo. Isso só não acontece com o corpo do lagartixo porque ele tem a habilidade de regeneração, né? O que significa que toda vez que o corpo pensa em explodir, ele se regenera. Isso explica o tanto de bolinha que aparece nele, né, quando ele se transforma lá. Aquela bolinha de catapora, sei lá o que é aquilo. E é por isso que os caçadores usam armas que conseguem suportar uma vasta quantia de poder, porque elas suportam poder. Enfim, eles vão pro quarto onde o lagartixo fica pensando sobre o que poderia fazer quanto a isso, né, quanto ao seu poder. E enquanto o tiozão dormia, ele permanecia acordado tentando descobrir uma maneira de se fortalecer. E aqui vemos que ele não é tão idiota assim, né, não é tão idiota. Ele começa a lembrar do treinamento que teve anteriormente com o tiozão, onde ele liberava o poder pela terra e depois percorria pelo seu corpo. Aquilo, né, que ele usou na batalha contra o monstro gigantão. E se ele liberar o poder para o braço para aí sim percorrer pelo seu corpo. Assim, ele talvez teria muita força no braço, né? Mas claramente ele desiste, pois o braço iria estourar de qualquer forma. Tá na hora de dormir. Dormir, né? Que o cabo é de ferro. Um carneirinho, dois carneirinhos. Como é que dorme com um negócio desse na cabeça, velho? Ele já vai ali com várias ideias na cabeça, tipo, como que o osso dele não explodiu junto com o braço e blá, 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 blá. Então ele poderia muito bem transferir o poder para o osso ao invés do braço completo. Agora sim tá na hora de dormir, né? Dorme, filhinho do coração. Dormir que nada, velho. Ele tá com ansiedade pior que a minha, velho. Olha isso aí. Ele já invoca ali seus poderes e começa a focar o poder do seu braço no seu osso. Ele foca até que o braço começa a deformar e tipo, não é só bolhas, são montanhas, velho, pirâmides, que isso, velho. Ele já rapidamente arranca o braço fora, que cresce tão rápido quanto arrancou, né? Então é isso. Ele tem que controlar a força e expandir de acordo com a regeneração. Assim, ele poderá ter seu braço como arma. Mas calma aí, o braço dele não explodiu. E apesar daquilo não poder ser chamado de braço, né, parece um mutante, ainda assim ele não explodiu. E assim ele vai tentando várias e várias vezes durante a noite até o amanhecer. Os pássaros cantam, o professor acorda e o aluno não tava na cama. Orgulho, né? Será que ele tá treinando? Com certeza. E quando ele chega lá fora, o pátio inteiro tava coberto de braço e varrido de sangue, tudo, tá ligado? Mó climão de guerra. O Prota dormindo. Cava safado. Mas também, depois de passar a noite inteira arrancando o braço pra lá e pra cá, jorrando sangue e pensando em várias coisas, o clima não poderia ser outro, né? Porém, será que ele conseguiu atingir seu ápice? Será que ele conseguiu avançar no seu poder? E o deus dele? Como será que ele é? Porque até agora que eu vi, os deuses deixam a semelhança deles nos seres humanos, nos seus fiéis. Mas até agora não vi nenhuma semelhança no nosso querido lagartixo. Será que vai crescer uma cauda nele? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. E enquanto ele descansava, chegou um passaralho com um saco ali. Praticamente um pombo correu, né? Ele tenta acordar o lagartixo, mas sem sucesso. Até que ele usa a mega bicada do pombo celestial. E aí sim ele acorda. Mas acontece um bagulho estranho, né? Porque o lagartixo ativa seus poderes e o pombo se assusta e vai embora. O lagartixo pega o pacote e vai até a pousada, onde o tiozão explica que aquilo lá são roupas novas da associação. O que me deixa um pouco curioso, pois se o pombo é da organização, quer dizer que ele tá acostumado, né, a ver caçadores, por assim dizer. Então por que será que ele se assustou quando viu o deus do lagartixo? Vixe, sei não aí. Enfim, ele vai mexendo no pacote ali e encontra algumas bolas de mármore, chamadas de mármore da solicitação. Você escreve lá o que tá precisando nele, né, e canaliza o poder divino. Assim, a organização irá enviar
enviar pra você o que você precisa, seja suporte ou roupas ou o que você quiser. Eles vão conversando ali e tal, que o lagartixo tem que arrumar a cama e blá 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 blá, coisa básica. Até que eles tocam no assunto muito interessante, o treino do lagartixo. O tiozão pergunta: e aí, conseguiu? E ele responde: é lógico que sim, velho. Veremos depois desse negócio aí, o resultado final. Pois agora ele precisa separar a bagunça que ele criou, né? E enquanto ele varre o chão, varre os braços que ele rasgou, né? Chegaram duas pessoas ali, talvez caçadores, né? Eu digo talvez porque a garota fica toda destrambelhada, dizendo que, ai, olha só, deve ter tido uma batalha muito tensa por aqui. Olha o tanto de braço e sangue. Mal sabia ela que o monstro que resultou nesses braços e sangue é o nosso próprio aliado, né? O Prota. Os dois começam a discutir ali sobre essa fobia de sangue que ela tem, né? Fazendo bullying com a garota. Até que o responsável pelos dois chega no local, já cumprimentando o nosso tiozão, né? O Xianwu. E após limpar toda aquela bagunça, o Xianwu apresenta seu aprendiz para o velho sem nome, porque até agora não apareceu o nome dele, então é sem nome. O velho sem nome apresenta o seu esquadrão, né? O Suyou, o cara gente boa legal, e a Remo, que já chega mandando o lagartixo limpar direito o sangue que ele deixou lá no pátio, né? Um bagulho pra eu comer aí. O fato é que ele ignora ela, né? Porém, enquanto ele ignorava ela, ele ouve o tiozão conversando com o velho sem nome, que agora sabemos que o nome dele, né? O Taizu. Que o lagartixo também tem um corpo regenerativo, assim como o Taizu. Isso deixa o lagartixo um pouco intrigado, mas não é algo que ele deveria ficar surpreso. Afinal, na última batalha com o demônio, a reação do bicho lá não foi de surpresa ao ver seu corpo regenerativo. Talvez seja mais normal do que pareça. E os tiozões ficam conversando lá, né? Sobre os acontecimentos recentes, sobre o fato do tiozão ser um cara da hora, né? Trabalhador, cara honesto, blá 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 blá. E o Taizu, pelo contrário, se sente um pouco cansado, isso e aquilo. E é assim que o tiozão pergunta se é alguma missão difícil. O espírito preguiçoso do Taizu desperta, né? Dizendo que pode usar esse lado trabalhador do tiozão ao seu favor. Ele já entra numa pose de pensador, falando sobre os últimos casos reportados, o desaparecimento de pessoas. A divisão dos guardiões trata esses desaparecimentos como coisas insignificantes, mas não é o caso. Isso é trabalho de monstros. O quê? Monstros estão sequestrando pessoas? E era exatamente essa reação que o Taizu queria. Ele fala que devido ao alto número de casos reportados, ele decidiu dar uma averiguada. De início tava tudo tranquilo, então ele deu uma descansada. E aqui eu fiquei um pouco confuso, né? Esse aqui em cima é o Taizu, mas e esse aqui embaixo? Não é o Taizu também não? Os dois são gêmeos, parece? Que brisa. De qualquer forma, o Taizu 2 foi raptado por tentáculos gigantes. O Taizu até tenta atacar, mas talvez seja muito tarde pra isso. E também, o monstro não matou o Taizu 2, apenas o desmaiou. Era realmente o caso de sequestro, o sequestro do homem-povo. Então, para não perder essa chance, o Taizu decidiu seguir esse monstro para ver para onde ele iria. E eles foram para o norte. Pro norte? Como assim? Eles foram para a fronteira? E mais uma vez o rei da lábia, Taizu, né, entrou na mente do tiozão. Basicamente é isso, underground, embaixo da terra. Ele confirmou que os monstros cavaram um túnel subterrâneo e estavam raptando as pessoas além das fronteiras. Além disso, ele descobriu que eles só viajavam à noite e também achou o esconderijo deles. Ou seja, a espera valeu a pena. Mas isso é bem simples, não é? E o Taizu entra em choque. Como assim você não tá interessado nisso? Então beleza, vamos lá, vou tentar de novo. Eu não acho que isso esteja acontecendo apenas no lugar, provavelmente. E é mais claro que muitas pessoas estão sendo sequestradas agora mesmo, provavelmente. Pense nisso, se esse for o caso, nós precisaremos agir juntos. Provavelmente. E o tiozão como um bobo, né? O Taizu já oferece o comando pra ele ali da missão, pois ele tem mais experiência em campo e blá 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 blá. Então se ele quiser, ele tá no comando. Porém, não, com toda sua honra, ele bate no peito e diz que não entendeu bem o caso. Então a liderança teria que ser do Taizu. O grande erro do Taizu foi deixar sua felicidade e superar seus pensamentos frios calculistas, né? Pois ele acabou pensando muito alto e revelando que conseguiu manipular o tiozão como se fosse um bobo, né? Mas parece que isso não foi muito um problema pro tiozão. Afinal, ele conhece esse cara de longa data e sabe bem a peça que tá carregando. Muito bom te ver de novo, Taizu. E ele fica choros ali, que não sei o que isso aqui, blá 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 blá. E é isso, tá na hora de sair numa nova missão. Eles irão assim que o sol se pôr. Ao pôr do sol, o tiozão tava trabalhando firme, conversando com sua divindade, o que deixou o Taizu incrédulo, né? Afinal, ele havia dito pro bicho tomar uma pausa, mas ele é viciado a trabalhar, não tem jeito. Daí então ele vai falar com o lagartixo, pra tentar entrosar com ele, né? Ele pergunta qual o poder dele, mas não há realmente um poder assim, por se dizer, pois a personificação dele é incompleta. O Taizu já entra em choque, até porque ele pode morrer, né, fazendo
nessas coisas. Ele perguntou do porquê ele não entrar em contato com a divindade, mas não é como se o lagartixo não tentasse. É porque ele não é burro, ele é aluno do tiozão, o mais brabo dali. Enfim, fica o climão ali, pois um não quer conversar com o outro e é isso, né? Acabou a conversa. Vamos pra missão. E chegando lá no local que foi passado, eles montam a vigilância. E é só um monstro botar o pé pra fora da caverna que a Remo já entra em choque, né? Se escondendo. Doidinha, filho. E não havia apenas uma ou duas pessoas. Haviam inúmeras pessoas por ali, né? Em jaulas, sendo carregadas por monstros. Assim como o Taezo previu. O bicho sortudo da porra, o bicho tem uma lábia que até prevê o futuro. É o visionário, né? Não tem jeito. Os monstros estavam querendo puxar uma boquinha, né? Já que tinha um humano sobrando. Motivo suficiente pro lagartixo se revoltar e tentar ir pra cima. O que não pode, né? O Taezo até tenta impedir, mas o lagartixo estava determinado a salvar aquelas pessoas. Ele tinha que matar os monstros. Determinação essa que acaba com enforcamento básico. O Taezo avisa que é melhor ele ficar quieto, pois se ele salvar uma pessoa agora, 100 outras irão morrer. Então, se ele morrer agora, se a única pessoa morrer agora, será meio que um sacrifício necessário. Além disso, a missão é dele, então ele está ali apenas como suporte. Se não quisesse seguir suas regras, é melhor meter o pé. E é isso, né? Eles iriam apenas assistir à morte de uma pessoa inocente. E isso se os monstros comessem ele, né? Pois eles começam a discutir ali sobre quem vai comer primeiro, afinal, quem pegou o humano extra foi o cara do tentáculo. Então, se alguém quiser passar na frente dele, vai ter que passar por cima, ou seja, na base da briga. E dá até um alívio pro nosso lagartixo. Agora eles têm mais tempo para agir. E aí os monstros vão indo embora, né? E o Taezo manda a galera seguir eles, enquanto ele fica lá para fazer algumas coisas. Ele ativa o seu poder e vê que restaram apenas 7 monstros naquele local. Algo que ninguém ele notasse e sumisse, né? Nada assim, se puf, desaparecesse. Então, ele pega algumas pedras ali na sua mão e esmaga elas, dando uma dor de cabeça. Eu não sei se entendi muito bem, mas pelo que parece, ele acabou com os monstros sem sequer levantar um dedo, velho. E o cara pedindo ajuda pro tiozão, vê se pode. E depois de um tempo, ele chega junto da galera ali que fica meio parada, né, tensa. Então, ele vai dar uma olhada e, putz, mano, olha o tanto de gente. Mas o que esses monstros querem com os humanos? Tipo, eles não só comem eles? Por que estão raptando? Vai fazer o estoque pro inverno? Que isso? Veremos em breve. O Taezo pergunta o que o tiozão acha da situação, né? E ele explica que não há nada de especial. Naquele canto, tem apenas um cara que pode ser um problema, né? Por assim dizer, que é o cara que tá no comando, o monstro barbudão, o velho ancião. E a julgar por tudo que tá acontecendo, parece que aquele local é o lugar certo. E aí, quando eles vão se decidir qual vai ser o lance, lá embaixo, os monstros estavam se parabenizando, né, por terem sequestrado mais humanos. A recompensa para isso vai ser e pá, simplesmente o tiozão aparece na frente de todo mundo ali, surpreendendo geral. O lance é que o Taezo combinou com o tiozão que ele iria mobilizar grande parte deles para que não pudessem lutar de forma correta. O monstro barbudo tenta dar uma escapada, mas ele é fatiado pela espada do tiozão. O cara não tá de brincadeira, né? É óbvio. O velhote até sobrevive, mas todo mundo ali em volta é fatiado junto. O monstro fica, caraca, velho, o que eles estão fazendo aí, mano? Mas infelizmente é isso, né? Quem manda sequestrar os humanos? Os monstros partem pra cima, mas agora é a deixa dos alunos. O Soyol bebe um frasco de água ali e cai no meio de todo mundo com a divindade Ea, o deus da água da cultura da Suméria. A habilidade dele é restringir o adversário. Basicamente, ele controla o sangue do seu corpo e usa como arma. Lógico, a fraqueza é que o coração dele é de ser humano, né? Ou seja, ele só bombeia sangue até um certo limite. Passou disso, o cara morre. Mas não é como se fossem apenas desvantagens. Se ele misturar um pouco do seu sangue com o sangue do inimigo, ele poderá controlar todo o sangue, ou seja, roubado demais. O cara simplesmente parasita geral e prende todos os monstros com o sangue dos outros monstros. E aí ele pede pra Emo ajudar ele, né? Protegê-lo enquanto ele restringe todo mundo. A divindade da Emo é o Paian, um deus da mitologia grega, o deus da cura, mais especificamente. A nossa doidinha, né? A habilidade dela é a cura divina. Ela literalmente cura seus inimigos. Tipo, o quê? Como assim, tá ligado? Mas é aí que fica da hora, pois ela passa lambida em geral e a pele dos inimigos cura na mesma hora que a espada passa neles, né? Resultando num corte profundo e numa hemorragia interna. Caraca, filho, só os caras ficam grossos, né? E falando em poderes, tem o nosso rei da lábia, o Taezo. O deus dele é o deus Duxini, da mitologia coreana. Ele pesa a cabeça. Também não tem não, amigão. O mais importante é que, com esse poder, o Taezo é capaz de amassar o crânio de todos os monstros ali em volta que ele quiser, tá ligado? Com apenas um movimento, os monstros sentam na cabeça
todos os monstros perdem a cabeça. Tipo, caraca, velho, que parada roubada. E parece que acabou, né? Todos os humanos foram resgatados e o Taizu já chamou o suporte para ajudá-los, com, né, sua bola de mármore. E dentro da caverna estavam alguns monstros que foram capturados pelo Suyao. O monstro ancião tava ali, né, pensando: putz, fomos capturados pela armada dos caçadores de monstros. Se eu conseguisse colocar as mãos no meu anel, eu conseguiria matar todo mundo aqui. E nisso o lagartixo percebe sua maldade e o Taizu manda a Emo cortar o braço dele. Não tem papinho aqui não, fi. Se ele responder a pergunta que for feita, talvez eles possam ir. Ele lança a primeira pergunta pro cara do povo, perguntando onde eles irão se reunir depois daqui. A resposta é não. E a resposta para esse não foi um corte perfeito abaixo da sua cabeça, no caso no pescocinho dele, né? O Taizu pergunta novamente ao próximo, né? Só que o monstro ancião entra em cena dizendo que ele não faz ideia do que está fazendo. Ele não tem por que sair por aí procurando o que não foi chamado, né? E se o suprimento deles for cortado, o pior irá acontecer com os caçadores. Ah, tá bom. Corte sua espinha, braços e pernas. Agora, meu parceiro, você está livre, viva preso, seja como quiser, bem longe daqui. Então você acha que é forte, né? Diz o monstro. Com toda essa marra de querer ser superior, isso e aquilo, vá ao norte. Você verá que caçadores como vocês são feitos de fantoche. O lagartixo até tenta interferir, né? E se prepara para matar o velho, mas o Taizu impede, dizendo que ele está livre por agora. Ele faz outra pergunta ali ao próximo que não responde direito e morre, né? E o último, vendo toda aquela situação, já desabafa tudo de uma vez só. A estrada para Beelzebub. O Taizu entra em choque, o Tizão entra em choque, o lagartixo se pergunta: o que tá acontecendo aqui, velho? E o velho implora para que o monstro não conte nada, ou ele irá matá-lo. O único problema é que ele não consegue, né? Tá sem perna, sem braço, sem coluna, ou seja, o monstro está livre para falar o que quiser e sair vivo. Troca justa, né? Convenhamos. E ele fala: tem uma estrada que te leva à fronteira norte pelo subsolo. A entrada para essa estrada é exatamente ali naquele local. E a porta só pode ser aberta usando um anel demoníaco. Ou seja, se quiserem continuar, precisarão deixá-lo vivo. E aí eles liberam e o monstro fica todo, né? Pipipipopopó, dizendo que já não bastava eles dizer o nome do caminho, ele também quer abrir a porta, velho. Mas é dessa pra melhor. O cara simplesmente finaliza o velhote e vai abrir a porta. Ao colocar suas mãos endemoniadas no buraco da parede, as montanhas simplesmente se partem ao meio e abrem espaço para um caminho no subsolo. E como prometido, agora que ele abriu a porta, ele pode ir livremente, pode ir embora. Ou será que não? Você só vê a cabeça dele voando, velho. Era a equipe do suporte que havia chegado. Eram poucos, mas pelo menos dariam conta, né, de escoltar as pessoas para suas casas. O lance é que agora a missão é outra. Mas será que eles vão se dar bem com o lagartixo arrancando seu próprio braço a cada 2 minutos? Uma coisa bizarra do nada, velho. Imagina aí o cara arrancar o braço do teu lado. E lá embaixo, os monstros já estavam sabendo daquela situação toda. Inclusive, estavam relatando ao Nata, o rei do local, né, por assim dizer, algo do tipo, que quebraram a porta que dava a entrada até o local. O lance é que eles vão entrar imediatamente. Eles têm que fazer algo. E tem que fazer algo antes que Bao descubra. Senão o bagulho vai ficar tenso. Bao deve ser tipo um cargo superior, né, lá naquele lugar. O subordinado ali fala que irá matá-los assim que se aproximarem e voltará para o território sem tomar um murrinho sequer. Mas eu duvido um pouco, né? Ele não viu o tamanho do braço do Brota ainda e nem teve chance de conhecer, pois ele teve sua cabeça fatiada. Como ele tem coragem de usar essas palavras naquele local? Tenha isso em mente. Predadores não dão meia volta depois de caçar. Eles irão caçar cada um dos caçadores. E voltando para o nosso Prota, ele tava lá com seu braço todo coisadão, né? Descendo as escadas, até encontrar um mega salão. Já que tava um pouco tranquilo, eles aproveitam para se apresentar, né? O do olho azul se chama Wood, o careca se chama Jin-won e a garota se chama Bell. Eles não têm habilidades específicas, eles são os escolhidos, entre aspas. Escolhidos têm a capacidade de pegar poder emprestado com os deuses. Isso acontece quando um deus quer ajudar uma pessoa, né? Mas ele não quer possuir ela. Então, ele empresta o poder divino sem necessariamente emprestar sua habilidade específica. Ou seja, eles ficam fortes, mas não tem, tipo, uma habilidade de sangue que nem o Suyao, tá ligado? Essas pessoas que recebem um poder emprestado podem chegar ao nível 10 de poder muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Então não são apenas desvantagens, né? O lagartixo fica bolado, dizendo que isso é uma espécie de hack, afinal, ele teve que suportar a dor de 3 mamutes pisoteando ele para ter um pouquinho de poder. E eu acho que essa parada aí seria bem melhor pro Prota, né? Se ele não consegue usar os poderes do seu deus até o momento, e ele tem seus próprios poderes, que é a regeneração, então é melhor ter pego poderes emprestados. É verdade. Pra finalizar toda essa conversa, o Taizu separa um grupo e passa a liderança desse grupo pra um Xian, o nosso tiozão. E eles seguem procurando o ninho desses monstros. Alguns ficam um pouco receosos enquanto aquela situação. O Suyao, que é um deles, pergunta ao Taizu se existe algum monstro ali em frente. O Taizu responde que provavelmente não. Monstros preferem emboscar ao invés de vir de frente. Provavelmente estão preparando algo. Além disso, o monstro disse que aquele túnel era o caminho para a fronteira do norte, ou seja, não será apenas um caminho sem monstros, será um caminho longo, um caminho para
pacífico. Parem, diz o tiozão. Parece que o Taizu zicou, né? Eles começam a ver a Gold se aproximando e o Taizu já manda o esquadrão dele se preparar pro fight. Mas não foi tão simples quanto eles imaginaram. Simplesmente as paredes se quebraram e saíram de lá uma horda enorme de monstros. O tiozão já vem passando faca em geral, né? Gerando uma onda enorme de energia, enquanto a divisão de guarda utilizava a pressão do vento para empurrar os pedregulhos e os monstros de volta para a parede, deixando todos os monstros desorganizados. Pois é, né? Parece que não vai ser apenas um túnel enorme até a fronteira do norte. Será uma enorme armadilha. Os monstros já começam a puxar armas ali, né? E colocam elas em seu anel. Lá ele. Todos eles eram monstros despertados. E para você que não se lembra, os monstros despertados têm a capacidade de imbuir suas armas com auras negras, utilizando seu anel do mal. O Taizu até fala que precisam se mover com cautela para não ficarem sem estamina, mas não é bem assim que funciona, não é assim que a banda toca. O lagartixo simplesmente saiu na frente de uma velocidade de uma bala, dizendo que vai matar todo mundo, né? Apanhou que nem um condenado com um monstro despertado lá atrás. Imagina agora. O Taizu já fica bolado, né, com o tiozão, dizendo que ele não consegue nem controlar seu próprio aluno, mas é isso, né? Tá na hora do pau. O lagartixo tava felizão por poder testar sua nova arma, né? Agora, ele poderia segurar sua energia por muito mais tempo. Tudo isso devido ao seu treinamento pesado e esforço. Mas não foi só a arma dele que melhorou, né? Enquanto ele brutalizava o monstro ali no chão, né? Porque o cara não se contenta, né, em só matar o monstro. Ele tem que deformar a cara do bicho inteira. Enfim, enquanto ele dava um trato na aparência do monstro, tentáculos atacaram ele por trás. Mas esse truque tá batido. O Prota simplesmente desviou de tudo e partiu pra cima do monstro. A velocidade dele tava insana. Infelizmente, o bicho desviou, mas ainda deu tempo de tirar um taco dele, né? Mesmo assim, o Prota teve um ferimento que se regenerou, né? Lógico. Mas nesse pequeno intervalo, um monstro viu que ele tinha um corpo regenerativo. Mas tanto faz, né? Voltando para a batalha, o monstro fala que o Prota vai se arrepender por ter arrancado o tentáculo dele. E o Prota vai se lembrando do tipinho que ele é, né? Se lembra do monstro que ele matou lá atrás, lá no comecinho, já pergunta: e aí, essas paradas aí nas suas costas aí são espadas, né? Tô ligado. O bicho fica: não sei o que é isso não sei o que. E ele fala que é sim, afinal, ele lembra muito bem do monstro que ele matou. Ele se chamava Vingança. O monstro fica: o quê? Como assim? Que porra de nome é esse? E o mais importante, você é capaz de matar monstros com nome? Isso porque naquele mundo, apenas monstros de rank alto contêm um nome, como Nava, Baal e etc. O problema é que o monstro não sabe, né, que foi o Prota que nomeou o monstro lá atrás. Mas enfim, não interessa. O Prota parte pra cima do monstro que já puxa suas espadas e eles caem na porrada. E se lembra que o monstro percebeu que o Prota tem um poder regenerativo? Então, acabou que ele relatou isso para o Nava. Com certeza, isso seria um ótimo presente para o Baal. E já que os caçadores trouxeram essa obra divina, esse pedaço de gostosura, então nada melhor do que retribuir eles com um presentinho, hein? E um presente que com certeza irão gostar. Enquanto isso, a tropa do Taizu tava descansando, né? Após aquela longa batalha, dizendo que perderam tempo demais e que, por agora, era melhor retornar. Mas logo aparece um monstro por ali. Um monstro carregando milhares de corpos. Era uma mensagem da grande Nava. Se eles não se apressarem, irão encontrar mais e mais corpos pelo caminho. A Emo já tenta ir pro ataque, mas o Taizu diz que não por agora. Ele pergunta onde ele pode encontrar o restante dos monstros, e o monstro com um pedaço de carne na boca, né, diz que não entendeu muito bem. Será que você pode explicar melhor o que você quer? Isso pra provocar o Taizu, né? E conseguiu. Eu não vou contar pra vocês onde está nada. Vocês devem estar com tempo de sobra, não é? Estão pensando até em ir embora e voltar depois? Então eu entendo que mais e mais pessoas irão morrer se vocês não se apressarem. E com apenas um soco, o Taizu amassou a cabeça do monstro. Esses caras querem brincar com a gente, mas não vai funcionar assim. Suyol, bota sangue em ação, amigo. Claro, chefe. E lá vai o Suyol pro 5º nível de possessão. Seus braços começam a borbulhar e o seu sangue vai pulando de corpo em corpo, acumulando cada vez mais. Assim, gerando um enorme turbilhão de sangue que sai pra tudo que é lado, né? Procurando a base deles. À medida que o sangue avança, eles vão avançando juntos. Afinal, se há algum lugar que o sangue possa passar, então é pra lá que eu vou. O destino deles não é ir até o fim da estrada. Ele precisa encontrar algum lugar ali, escondido. Algum local em que os monstros possam ficar vigiando e atacando quando necessário. Perfura as paredes, teto, chão, destrua tudo se for possível. Apenas ache o covil desses monstros. E o Suyol procura pra tudo que é lado, até finalmente achar um local fundo o suficiente. Era literalmente atrás de uma parede, onde ele destrói e estava repleto de monstros. Não foi tão difícil. E o Mandaréu de Sangue conseguiu assustar todos que estavam por ali. Eles conseguiram achar o local em que a grande nave estava escondida. É muito bom saber que existem caçadores experientes entre eles. Uma pena não poder mostrar o que eu preparei. Porém, será divertido conhecê-los. Tragam eles até aqui.
rápido. E voltando para o Taizu, ele manda o Suyol marcar o local com sangue e apenas largar tudo. Ele diz que pode ser uma péssima ideia, já que os monstros podem simplesmente apagar o rastro, mas não é assim que funciona, até porque é mais do que óbvio que eles querem a gente lá. Então o Suyol vai e despeça todo o sangue, deixando apenas um rastro pelo chão. Agora, eles irão fundo nisso. Foquem apenas no rastro. Não percam tempo com brincadeiras ou truques de monstros. Apenas matem todos que encontrarem pela frente. E um pouco mais à frente, logo no local onde o sangue perfurou, todos os monstros faziam uma fila para que os caçadores entrassem, que entraram com tudo, né? Cortando a parede. Bem-vindos, seus caçadores inúteis. Lá estava presente Nava e o Hurel. Enquanto o Taizu ficava frente a frente com eles, o nosso lagartixo estava pouco se ferrando pra tudo aquele, né? Já perguntando: e aí, por que esses caras estão parados aí se achando os Peaky Blinders? O monstro fala: você não sabe? Vou apenas ignorar sua insolência. E ele levou apenas uma abraçada na cara. O lagartixo fala: e aí, rapaziada, vão ficar parados ou vão vir pra cima? Eles respondem: não podemos nos mexer, afinal são ordens do grande Nava. E nisso, ele já abre o sorrisão de psicopata. Então vocês não podem se mexer? Deixa que eu mexo com vocês então. E aí ele começa a macetar todo mundo ali em volta. É um banho de sangue enorme. A Nava fica: e aí, velho, vamos ter uma conversinha antes, não sei o que. Mas para o Taizu, eles vão morrer de qualquer forma, então nada melhor do que dar início à limpeza. Pela primeira vez ele tá de acordo com o lagartixo, né? O que deixa os monstros ali em choque. É por isso que eu não gosto de caçadores jovens, especialmente por essa confiança em suas expressões. Eu deveria mudar essa expressão para triste? E a porta aos fundos se abre. Dela saem milhares de pessoas implorando para ser salvas, o que realmente levanta uma expressão de tristeza nos caçadores. Isso levanta uma moral imensa na Nava, que já fica toda sorridente, né? Ué, gente, o que aconteceu? Estão preocupados com o que, afinal? Atenção! Grita o Hurel. E todos ficam paralisados com aquilo. A Nava completa com uma frase icônica: tá na hora do banquete, meus queridos. Os caçadores entram em completo choque e os monstros partem para comer os humanos. A guerra começa de uma forma intensa ali. E não importa o quão forte você seja, diz a Nava, vocês nunca conseguirão proteger a todos. É divertido ver esses carinhas tristes após aquela arrogância. Lute o quanto quiser. No final, todos estarão nas minhas mãos. Mesmo o mais forte de vocês irá desaparecer completamente. Eles tentam matar os monstros e o Taizu já pensa em usar uma habilidade, né? Para isso, ele pede pro Suyol comprar um tempinho para ele. Afinal, ele ainda vai pensar como fará. A Nava comenta: o que você está pensando afinal? Será que ainda não achou uma forma de fugir? E o Taizu fica bolado, né? E manda o tiozão abrir um caminho. Afinal, a prioridade deles é a segurança das pessoas. Sanjindo, o golpe poderoso do nosso tiozão, né? Com apenas esse golpe, ele foi capaz de fatiar inúmeros monstros de uma só vez. E foi aberto o caminho para que as pessoas fugissem. Mas os burros inúteis ficam com medo, né? Ai, que não sei o que, vamos morrer. Pô, vocês vão morrer de qualquer forma, cara. Se ficarem, se forem, vão virar comida. Se quiser ficar, pode ficar, né? Seus inúteis. Essa era a prioridade. E depois, diminuir os números dos monstros. Então o tiozão sai puxando o bonde. E se você acha que a Nava estava preocupada quanto a isso, você está errado. Era exatamente o que ela queria. Afinal, ela tem completa certeza de que o mais forte foi embora com as pessoas para protegê-las, né? Agora era a hora. Hurel, vá. E enquanto o lagartixo se divertia moendo os bichos na praçada, o Hurel apareceu dando um murro enorme na barriga do Prota, que o deixou completamente sem reação. Ele o empurrou para longe, pois ele tem planos para ele, afinal, ele é a degustação de Bao. O Taizu já começa a tentar entender a situação, completamente em choque e se perguntando o que eles estavam tentando fazer, né? Mas a Remo chama a atenção dele para que ele não pensasse tanto, e sim, agisse mais. Então ele vai atrás do Prota. E era exatamente o que a Nava queria, né? Caçadores de monstros. Vocês salvaram as pessoas, porém, seus melhores lutadores se foram. E agora, quem irá salvá-los? Mas eles são casca grossa, né? A Emo já fala que vai moer essa mulher na porrada, só precisa de um suporte. E enquanto isso, o nosso Prota voou tão longe que ficou sem rumo, mas tomou rumo logo depois que o Hurel chegou, né? Macetando o Prota na porrada. Felizmente, ele conseguiu bloquear. Ele o chama de corpo regenerativo, enquanto o Prota corrige: é corpo de lagarto, seu idiota, seu idiota. Eu não tô muito interessado no seu nome, seu humano infeliz, diz o Hurel. Eu não entendo como você tá vivendo esse tipo de vida. Ué, nisso, o deus do Prota transparecendo totalmente. Logo após, o Taizu chega pra dar aquela mãozinha, né? Literalmente, já chega amassando a cabeça do cara. Isso teria funcionado se o Hurel não tivesse desviado, né? Parece que seu ataque começa com uma dor de cabeça. Após isso, ele ataca o alvo sem uma forma específica. É um ataque destrutivo, mas não o suficiente para destruir seus chifres.
Você é bem arrogante, mas não tem ideia do que irá acontecer a partir de agora. O Taizu pergunta se ele era um monstro com nome e ele responde que sim. Eu sou o Hureu, eu vou te matar e vou pegar o lagartixo. O lagartixo já pergunta se eles vão morrer e o Taizu responde que não, né, seu idiota. Eu sou bem mais forte que o Xianwu, que o tiozão. Eu só preciso de um tempo para poder chegar ao nível mais alto de possessão do Deoxine. E enquanto ele estiver aumentando seu poder, seu nível, ele será incapaz de lutar, então dependerá apenas do lagartixo para protegê-lo. Não diga mais nada. O Prota já incorpora o capeta ali e já parte para defender o Taizu, né? Eu vou arrebentar esse tatuado. Não se preocupe com nada, Taizu. E simplesmente numa volta só, o Hureu foi para trás do lagartixo e fatiou o braço do Taizu, velho. O Prota pede desculpa ali, né, como se fosse crescer o braço do cara de volta, e meio que cresceu, né? Afinal, como dito lá atrás, ele também tem um corpo regenerativo, igual do lagartixo. O Hureu já entra em choque ali e fica, caraca, agora eu tô com feito, hein? 2 corpos regenerativos? Eu tô rico, filho. Mas não enquanto o Prota estiver lá pra defender a honra dos dois, né? O lagartixo parte pra cima, mas o Hureu é bem mais rápido. Ele facilmente fatia a perna do Prota, mesmo com ele no seu limite. O problema é que o Hureu não sabia que o Prota tinha uma regeneração acima do normal. Em pouquíssimo tempo, ele já tava na cola do monstro. Tava uma luta justa, né? Uma hora o Hureu batia, na outra o lagartixo apanhava. Ele ia atacar e perdia o braço, porém sua regeneração era roubadíssima. No instante que o braço era cortado, nascia um no lugar e ele conseguia atacar novamente. Nem o Hureu tancou, ficou bolado e tacou ele pra longe, mas não foi por querer. Ele queria cortar, mas o braço deformado do Prota tancou, né? Ninguém pode derrotá-lo numa briga de resistência. Ele vai pra cima de novo, perde todos os membros, tudo cresce, ele parte pra cima e apanha de novo. Mas o Hureu já cogita em desistir da oferenda do Baal, dizendo que é fácil matá-lo. Ele vai pra cima e diz que pra derrotar um cara com regeneração tão alta, basta cortá-lo em milhares de pedaços. E é isso que ele vai fazer, né? O lagartixo, como último recurso, taca o braço no bicho e ele desvia, mas quando ele vai ver, o lagartixo sumiu e reapareceu em suas costas. Ele aplica um mata-leão e o cara diz que tudo isso é inútil, mas inútil que nada, ele começa a esmurrar o Hureu sem parar. O monstro tenta arrancar seus braços, mas não adianta. Ele morde a orelha, enfia o dedo no ouvido, fura o olho e o que resta pro Hureu é basicamente se lançar contra a parede, né? Não só uma vez. Ele vai que nem um ping-pong pra lá e pra cá, tentando derrubar o lagartixo. Ele segura o braço do Prota gritando que ele é persistente, mas o Prota só arranca o braço fora e arrebenta o monstro com um soco na cara. Ele sai voando longe e começa a ficar muito bolado, mas muito bolado mesmo, porém agora acabou. Ao longe havia uma sombra e nessa sombra havia um cabeludo, era o Taizu transformado. O Hureu parte pra cima, mas o lagartixo vai atrás, né, pra impedir. O problema é que o Hureu percebeu a situação. Isso é muito perigoso, eu não posso permitir que esse cara se transforme. Ele pulou pro ataque, mas a transformação já havia sido concluída. Todos sentem uma dor de cabeça infernal, sim, todos, até o lagartixo. Eles caem no chão desesperados ali e começam a gritar, porém, assim que o Taizu ultrapassa o lagartixo, a dor para. Parece que a dor só é aplicada a quem estiver à sua frente, né? O Taizu levanta o monstro sem sequer tocá-lo, apenas puxando pela cabeça. E com um fechar de mãos, ele explode. Você usou toda a minha força apenas nesse cara? Diz o Deoxine, o deus do Taizu. Sim, o Taizu responde. Era uma situação de extrema urgência, eu não sabia o que fazer. Seu humano arrogante. Tomarei sua cabeça como retorno por usar todo o meu poder. E assim, a cabeça do Taizu explode. Mas volta ao normal, né? A cabecinha cresceu. O lagartixo pergunta o que aconteceu e geralmente é isso, né? Toda vez que ele usa seu poder por completo, ele tem que dar sua cabeça em troca. Porém, ele não morre, né? E por isso que o Deoxine odeia ele, velho. E ele sai andando sem mais nem menos. Mas o lagartixo fica, caraca, mas a cabeça dele cresceu novamente? Seria essa uma regeneração mais forte que a minha? Vocês sabem, né? Lá atrás foi revelado que a fraqueza do Prota era o seu cabelo, sua cabeça. E aí ele começa a falar, o que foi aquilo, cara? Nossa fraqueza não era a cabeça? Como te rasgar e você continua vivo? Ah, mano, coisa da vida, né? Diz o Taizu. Além disso, essa fraqueza que você tanto fala é só sua, meu amigão. Eu não tenho fraqueza, não. Como é que é, amigo? Relaxa, filho. Meia-noite eu te conto. E lá na batalha da Remo e do Suyol, o chão tava repleto de penas. Não só o chão, né? O braço do Suyol também. O ponto é que a Remo cura o Suyol toda vez que ele se fere. E a Nava ressalta isso, dizendo que eles não podem se curar mais rápido do que ela bate neles. E enquanto ela balbucia ali, os dois vão tentar arrumar uma forma pra acabar com isso o mais rápido possível. Afinal, quanto mais tempo eles passarem ali lutando com a Nava, mais cansados eles ficarão. O Suyol já propõe que a Remo parta pra cima dela. Enquanto isso, ele lhe dará um cover com seu sangue. A Remo pergunta se ele realmente tá bem com isso, afinal, ele já gastou muito sangue. Mas tá tranquilo, não tá, né? Mas não tem outro plano, então vambora. A Remo bate o cajado ali no chão e parte pra cima com sua arma feita do coração de uma árvore especial, que vive e morre de acordo com seu poder divino. Ela ataca a Nava e sua cobra defende, se transformando no escudo. Sim, a Nava tem uma cobra pequena, mas também não é documento, né? A Nava fala que se ela se sente orgulhosa com sua arma, seu tronco divino, ela também se sente confiante com a arma dela,
a sua cobra demoníaca. Não importa o quanto ela tente perfurar o escudo com essa sua lança feia, Você nunca conseguirá. E se você quer tanto assim um combate corpo a corpo, eu lhe darei um. Nisso, ela puxa uma pena de seu corpo e transforma ela numa fucking cimitarra, velho. Muito da hora. Ela parte pra cima e manda a Remo bloquear, né? Tentar, no caso. E além de conseguir desviar o ataque, a Remo arremessa longe e parte pra o contra-ataque. O que não foi uma boa ideia, né? Afinal, a Nava também tem combate a longa distância, mas o Suyol tava lá pra salvar o dia, com seu sangue maleável. Ele conseguiu deter todas as penas de atingir a Remo, que acerta um golpe em cheio no escudo do monstro e arremessa no chão. Não bastando isso, ela já vem girando no ar e acerta mais um ataque no escudo dela, que a deixa de joelhos e libera várias folhas de sua arma. A Nava zoa, mas ela continua. Ela vem com vários ataques seguidos que parecem não acertar o monstro, mas corta todas as folhas em volta dela. Essas folhas começam a criar árvores que cercam a Nava, mas ela consegue fugir e meter o pé dali, até o ponto da Remo descer a porrada nela, né? Mas ela desvia. O Suyol vem pra cima também com seu sangue e a ataca, mas não tem tempo para pensar, velho. Nem eu tô ficando doido já. E por incrível que pareça, ela perdeu um pedaço do seu braço e ela nem sentiu. Isso porque a Remo tem a habilidade de cura, né? O Suyol faz uma armadilha ali pro monstro, que desvia e acertar em cheio pela Remo. Parece que a cobra dela não é tão braba assim, né? Ou talvez seja. A Nava prepara um ataque de energia demoníaca que lança contra a Remo, que desvia no último segundo. Um poder destrutivo que, se pega na cabeça, filho, não nasce mais nenhum fio de cabelo. O verdadeiro poder do segundo despertar do anel demoníaco. E aquilo não foi nem parte do todo. Ela fala, ah, vocês estão com medinho, estão com medinha? E lança mais um monte de ataque um seguido do outro. Será que era o fim da Remo e do Suyol? Shiujido, um movimento com poder de 7 espadas ramificadas. Diferente do Sanjido, que usa apenas 3. Esse é o poder do nosso tiozão. Se o Sanjido já era bolado, olha esse aqui então, que partiu todo o poder do demônio como se fosse papel. Sim, ele voltou e trouxe uma galera com ele. Agora era hora de trocar a porrada com a Nava. Mas não se preocupem, pois não vai ser uma porradinha comum. É chegada a hora de mostrar a verdadeira identidade dele, a deusa que ele carrega em si. Seus braços começam a ficar peludos, seus caninos crescem e ele se torna uma fera. Que deusa é essa? Kumiho, a raposa de 9 caudas. Eles estavam prestes a iniciar algo incrível por ali. Enquanto isso, nosso lagartixa estava correndo juntamente com o Taezu, né, para chegar e ajudar o pessoal que ficou. E enquanto eles corriam, o lagartixa ficava se perguntando sobre essa tal fraqueza que o corpo regenerativo tinha. Será que realmente existe? Enfim, só o tempo dirá, né? O Taezu para ali no meio do caminho e já se prepara para a luta, se perguntando se havia monstros à frente. E não era exatamente monstros, eram os caçadores que vieram em peso. E como o suporte chegou, tudo indica que eles perderam muito tempo na batalha lá, né, contra o Hurel. Então eles têm que ir o mais rápido possível, pois o Suyol e a Remo podem estar em perigo. O lance é que os dois estavam bem confortáveis lá, né, descansando, dá até um alívio, né, mas quando ele olha pro lado, lá estava o cachorro louco da Vila da Folha. O tiozão ataca a Nava, mas ela também é braba e defende facilmente, diz que essa forma dele, que mais se aproximava de um real monstro, jamais seria comparável ao poder puro do Anel das Trevas. Não importa o quão forte ele seja, ele nunca quebrará o escudo da giromba dela, que quer dizer da cobra, né? Ela ataca ele e ele repele facilmente, porém um dos golpes vai em direção à dupla, né, ao time, o que desvia a atenção do Xianwu por um momento. Chance perfeita para a Nava pegar ele por trás. O lance é que o olho de trás do tiozão funciona muito bem, né? Ele se fingiu de burro para dar essa deixa e atacar o monstro. Eu sabo muito. Mas por que ele decidiu atacar e não defender o golpe? É lógico, né? O Taezu tava lá no cover, o que facilita muito a vida do tiozão. O cachorro louco até elogia o poder desse escudo dela, afinal é muito impressionante de suportar qualquer tipo de ataque. Porém o escudo não fica nos dois braços, né? Uma hora ou outra ela vai dar mole e lança uma rajada pra cima dela. Ela defendeu, mas foi tão intenso que seus braços ficaram dormentes. Mas não tem tempo para pensar, pois o cachorrão se aproximou dela rapidamente e cortou o braço dela fora. Se não dá pra quebrar o escudo, é só cortar o braço fora, né? Eu sabo muito. E já era pra moça. Ela tomou uma espada no peito e foi de vala. O seu anel começa a desaparecer e era o fim de uma luta. Muito legal, né, por sinal. Esse destaque que a Nava teve, né, que recebeu, deixou tudo bem legal, né? Bem da hora, por sinal. E é isso. Ele se juntou ali com o restante dos caçadores pra comentar os feitos deles, né? Eles conseguiram limpar todos os monstros que surgiram naquele local, ou seja, a missão foi concluída. Eles perguntam se deve acompanhar o Taezu até o fim do túnel, mas não, né? A energia do time dele está totalmente esgotada. Eles precisam de um dia ou dois pra poderem se recuperar, né? E aí sim eles voltarão. Vocês acham que eu não sabia que o reforço iria chegar? Diz a Nava. O tiozão interfere, até porque ela tá morrendo, então pelo menos tem que calar a boca morrendo, né? Mas ela interrompe.
Eu deixei vocês irem lá fora pra trazer reforços. Desistam, não sigam o túnel. Eu iria morrer de qualquer forma. Eu consegui fazê-lo meu companheiro. Mas o que significa isso, afinal? Responde o tiozão. Significa que todos vocês, todos que estão aqui, irão morrer. Naquele momento, um portal se abre do canto do salão. De dentro dele, sai uma aberração. Ele estava ali para punir os monstros por se atrasarem para o pagamento. Mas olha só que surpresa, temos convidados. Vamos, relaxem. Se vocês se renderem, eu irei comê-los sem causar muita dor. O tiozão já marca o chão ali com seu ataque e avisa, né, que será melhor se ele não cruzar essa linha. Bao. Ali estavam Bao e um monstro desconhecido, prontos para arrebentar todo mundo na porrada. O que eu deveria fazer afinal? Diz o Bao enquanto encara firmemente o tiozão, que responde que é melhor ele ficar bem quietinho ou irá aprender as consequências de seu ato. Bom, então seria melhor se eu aprendesse isso bem rapidinho, não é? Nisso, ele lança uma onda de energia que detona absolutamente tudo em volta do tiozão, que defendeu com sua espada, né? O Shenwu fala pra todo mundo ficar atrás dele, que ele irá lutar contra Bao, mas é uma péssima ideia, segundo o Taezu. Se ele for caindo 1 contra 1, os outros provavelmente irão atrapalhar a luta. Além disso, não havia somente um monstro, havia mais um desconhecido. O Bao logo reconhece o poder do Taezu. O cara que brinca com cabeças. Será que você conseguiria ajudar seu amigo? Nisso, o Taezu fica sem reação. O pessoal até tenta ir, mas aquilo era demais até pra ele. O tiozão já fala que o negócio vai ser intenso se os dois começarem a luta ali. Mas como assim? Diz o monstro. Você acha que conseguiria me acertar com essas suas lâminas cegas? Então vamos provar isso. O Shenwu diz que irá colocar todas as suas forças nessa luta e se pergunta se ele está realmente curioso sobre o resultado dessa batalha. Eu não entendi muito bem essa parte, mas parece que o tiozão e o Bao têm uma história juntos, pois diz ele que o Shenwu havia lhe dado o nome no passado, e se não fosse por conta da raposa, da deusa do Shenwu, ele teria sido descartado. Então o Bao pede desculpas e diz que está indo embora, mas não antes de causar um baguncinha por ali. Todo mundo fica completamente em choque, menos o nosso lagartixo, né? Afinal, tudo pra ele é um alvo. Mas até ele ficou parado, apenas tentando entender aquela situação. O monstro retira uma esfera do anel do seu aliado e tudo ali em volta começa a tremer. O cara simplesmente causou um terremoto com apenas um simples movimento, velho. E ele fala antes de ir que ele não pode perder vida. O Shenwu não sabe o quanto o corpo dele pode regenerar durante uma batalha. E assim, ele se despede, deixando o túnel um completo caos. O tiozão deixa tudo nas mãos do Taezu, né? Ele já começa a se organizar com o Suyao, que segura na mão do Taezu e simplesmente retira todo o sangue do corpo dele, prendendo todos ali e os protegendo. Agora é com o tiozão, né? Com a raposa de 9 caudas. O Shenwu já salta ali pro teto e começa a orar para o deus, pedindo para o guiar e emprestar um pouco do seu poder para que ele fluísse até a sua espada. Blast, o poder que foi capaz de perfurar o solo de baixo para cima, indo contra as leis da gravidade. Ele criou um túnel enorme para cima que parou completamente com o terremoto. Pois é, né? A missão finalmente acabou. As pessoas lá embaixo ficaram surpresas com aquilo, afinal é necessário uma grande quantidade de poder para perfurar o teto assim, enquanto o poder do Suyao se esvazia, né? O bicho estava só o pó da rabiola. O tiozão dá uma torcida ali e arrema o Paz pra curar ele. Ele diz que não precisa, mas é mais do que um pagamento, né? Por ter salvo todo mundo. Você é o cara, paizão. E olha lá, a cobra da Nava, diz a Remo, né? A cobra corre e tenta se esconder aos pés de alguém, mas aí é sacanagem, né? Se escondeu logo embaixo do lagartixo, botaram a cobra embaixo do Prota. Ela fica ali se esfregando ali e todo mundo fica dizendo: ah, parece que ela gosta de você, hein, lagartixo? Coisinha mais linda, coisinha fofa. E o Prota simplesmente pisou na cabeça da cobra, né? A desculpa é que, mesmo tendo um pet ali do seu lado, mesmo podendo conseguir um mega escudo e ficar boladão, aquela cobra era um demônio criança. E eu odeio crianças. Pisa na cabeça da Pisa na cabeça da serpente pra matar. Brincadeira, tá, rapaziada? Ele gosta de criança sim. E agora é daqui pra melhor, né? Em breve, o Prota irá conhecer os segredos do seu poder, do seu corpo regenerativo. Além disso, parece que os monstros têm esse poder também. E também tem conexões divinas, por assim dizer. O bagulho tá ficando muito complexo, véi. E se chegaram até aqui, já sabe, né? Deixa teu like, se inscreve e comenta aí embaixo lagartixo pra me ajudar na divulgação. No mais, é isso. Valeu!